Uma criança não sabe, ela não tem a experiência do tempo cronológico como nós temos, administrado, colocado, a gente sabe quanto tempo vai durar, quanto... Não. Uma criança nessa primeira fase da vida, quando é colocada distante da mãe, é como se ela estivesse negada dela mesma. E é impressionante as cicatrizes que isto causa na alma de uma criança. Os psicólogos chamam isso de cicatrizes no cérebro, né? Que é um jeito de mostrar justamente o peso que esta emoção tem para determinar até mesmo a maneira como a pessoa se pensa pela vida fora. Então, uma criança que sofre demais da ausência da mãe nessa primeira infância, ela pode se transformar numa criança muito insegura ao longo da vida. Justamente porque ela não teve o suporte e a garantia desta união total. A mãe se ausentou demais da vida daquela criança e ela começou a sentir aquela ausência de uma maneira tão desolada que ela começou a desacreditar dos afetos. É interessante que a gente eu estou fazendo uma leitura, já até terminei, mas eu não me lembro agora o nome do livro, não me recordo, é um livro que trata de psicologia e da educação, e estava falando justamente do quanto que, dentro dos orfanatos, quando você tem crianças abandonadas, o tanto que essas crianças têm dificuldade de acreditar nas outras pessoas. Porque elas mentiram para elas a vida inteira. Sua mãe vai voltar, sua mãe vai chegar. E ela vive essa ausência terrível da mãe. E essa mãe nunca voltou. E nesse livro mostra o processo terapêutico de muitas crianças e descreve mesmo como cada criança consegue viver essa ausência. Tem uma história muito triste, eu cheguei até a ficar muito emocionado no momento que eu li, que descrevia a história de uma criança, um garoto chamado Bart. E eles diziam assim, que o Bart sofreu tanto com o abandono da mãe, ele foi abandonado com um ano e pouquinho, e que no início o choro dele só era calado no momento em que eles falavam assim, a sua mãe já está chegando. Diz que ele tinha crises de choro terríveis. Então alguém dizia isso. A sua mãe já está chegando. E diz que a expressão dele, diz que as lágrimas cessavam imediatamente. Ele arregalava os olhinhos e começava a olhar para o ambiente. Procurando essa mãe que não chega, né? E como essa mãe nunca voltava, ele perdeu a capacidade de acreditar na frase. A sua mãe está voltando. Então e o Bart foi parando de chorar. Ele deixou de manifestar todos os sentimentos dele, e no livro diz que, aos poucos, ele foi assumindo um comportamento estranho, de ficar alheio ao mundo. Ele foi mergulhando naquela solidão dele, e dizem que ele repetia a mesma frase o tempo todo, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. No início, gente, dizem que nos primeiros meses, a voz dele, a frase tinha som, ele falava a frase. Diz que ele ficava o dia inteiro no cantinho dele dizendo, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E que depois ele perdeu a coragem de dizer isso. Aí diz que você só lia no movimento dos lábios dele, a minha mãe vai voltar, a minha mãe vai voltar. E não voltou. Aí você pode pensar, como é que fica o coração de um garoto que acreditou que a mãe voltaria e ela não voltou nunca? Aí você vai para a psicologia. A psicologia diz que até os 6 meses de idade, nós não somos capazes de nos compreender separados. Eu acho que eu sou minha mãe, que a minha mãe sou eu, e por isso que eu não consigo pensar a minha vida longe dela. E que depois essa separação, essa capacidade de você diferenciar, de dizer à criança, olha, a mamãe vai voltar. Por isso que você tem que voltar. Para você dar confiança ao seu filho, que quando você fala que você vai voltar, ele acredita na sua volta, porque você voltou. Claro, depois de uma idade, quando ele já compreende a categoria de tempo. Então, Cíntia, às vezes nós sofremos de insegurança, porque justamente os nossos pais não souberam desses detalhes, dessa história. Eles não sabiam psicologia. Eles não sabiam que 10 minutos longe de nós podiam custar uma eternidade para nós que não sabemos o que significa o tempo.
E que a ausência de uma mãe nesse intervalo de 6 meses, dos 6 primeiros meses, a ausência dessa maternidade, ela é dolorosamente sentida pela criança. Então, porque eu não tenho essa possibilidade de continuar a minha união total com a minha mãe, eu crio uma cicatriz dentro de mim. Então eu fico desconfiado o resto da vida, porque eu não tive a garantia da primeira união. E é interessante que a psicologia nos diz também que todos os relacionamentos que nós vamos estabelecendo na vida, isso na psicologia de Freud, você pode não concordar. Freud dizia que todos os desdobramentos afetivos das nossas relações não são outra coisa senão o nosso desejo de voltar à união total. Que em muitos casamentos você vê o marido procurando uma mulher absolutamente igual à mãe dele. Não é assim? Às vezes ele quer casar com uma mulher que seja muito parecida com a mãe, porque inconscientemente ele quer retornar à união total. Gente, é por isso que essa relação de mãe e filho é uma relação muito complexa. A ausência de uma mãe na vida de um filho, ela tem um déficit terrível, terrível. Por isso que você que é pai, você que é mãe, você precisa tomar muito cuidado na maneira como você se porta diante dos seus filhos. Qual é o tanto que você se dá, qual é o tanto que você se nega. Porque esta capacidade de articular esse equilíbrio, de estabelecer confiança dentro dessa criança, sabe por quê? Porque senão um dia vai virar um adulto infeliz, inseguro. Quando a criança sofre de muita restrição, por exemplo, ela fica um adulto medroso. Criança que passa fome na infância, por exemplo, é um adulto egoísta. Ele tem medo de que vai faltar, porque quando ele era criança faltava. Mãe que super protege, que não deixa a criança viver, que não deixa a criança dar os primeiros passos, que não deixa a criança engatinhar, vai ser uma criança, vai ser um adulto que depois vai ter medo de enfrentar as dificuldades da vida.